Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos aqui para mais uma escola bíblica e trazendo a palavra de Deus para confortar cada coração. Amém? Estamos iniciando a partir de hoje uma nova série e esperamos que também venha contribuir com a sua fé, venha ajudar na composição da sua fé. A paz do Senhor para a irmã Rose, aqui em Porto Velho, que já está sintonizada conosco, né? E que Deus possa abençoá-la grandemente, juntamente com toda a família. Vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores e pedimos, meu Deus, graça e misericórdia, entendimento da Sua palavra, para que possamos crescer e fortalecer na fé. Ajuda-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz também para o irmão Legilson e família. Amém. Bom, estamos iniciando hoje uma nova lição, uma nova série de lição da escola bíblica e estaremos estudando com base nas duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. A série ela chama Vida Santa até a Volta de Cristo, Conselhos para uma Vida Vitoriosa no Senhor. A primeira lição, ela tem como título Fortalecendo a Fé ante a Vinda de Cristo. O texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz: E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. A leitura está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, e você pode fazer essa leitura depois, para não alongarmos na aula. Mas deixa anotadinho aí, sempre na escola bíblica, papel e caneta para ficar anotando os versículos, as referências, para a gente depois aperfeiçoar no conhecimento, ler os versículos, as referências, para poder ampliar o conhecimento. A primeira e segunda carta aos Tessalonicenses é um registro do apóstolo Paulo, porque após a segunda viagem missionária, ele desejou saber como estavam os irmãos e ele não pôde estar com eles, e então ele mandou as cartas para que pudesse orientá-los, incentivá-los na fé e fazer com que eles pudessem então permanecer firmes no Senhor. As duas epístolas aos Tessalonicenses, elas têm, vale a pena você dar uma lida aí. A primeira tem 5 capítulos, a segunda tem apenas 3 capítulos. São cartas curtas, porém muito ricas em informações. O propósito dessas cartas foi de fortalecer a fé, instruí-los quanto à santidade cristã e alertá-los quanto à apostasia, que é a frieza da fé. O assunto principal das duas cartas é a segunda vinda de Jesus. A igreja espera desde o primeiro século a volta de Jesus e nós não podemos perder essa esperança. Muitas pessoas dizem assim, né? Há muito tempo se fala que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Então vou levar minha vida aí de qualquer maneira. Bom, tem duas situações que você precisa observar. Primeiro, a volta de Jesus é certa, porém o tempo, o dia e a hora não é sabido. Ele disse que somente Deus Pai tem esse conhecimento. Nem ele mesmo sabe o dia e a hora da segunda vinda. É quando Deus Pai determinar, né? É agora. Então, que todos estejam esperançosos e que todos estejam preparados para esse dia, porque haverão sinais, né? O soar da trombeta, o alarido de anjos, a voz do arcanjo anunciando que ele vem, e somente aqueles que estiverem em plena comunhão com Jesus Cristo
é que perceberão esses sinais e subirão nas alturas ao encontro do Senhor. Uma outra questão que você deve observar é que se Cristo não voltar no nosso tempo, nós iremos para a vida eterna. Todos nós haveremos de passar pela morte. Então, se passarmos pela morte, na apostasia, na frieza da fé, distante dos caminhos do Senhor, o que seria de nós? O que seria dessa pessoa que se morrer sem a glória do Senhor, sem a misericórdia do Senhor, sem o perdão dos pecados através de Jesus? Qual o destino da alma dessa pessoa? Para onde vai? Haverá um julgamento e esse julgamento será justo. O juízo final será um julgamento justo. Até os pensamentos haveremos de dar conta. Mas aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e viveu como o Evangelho, esse não passará a grande vergonha do juízo final e nem será lançado no lago do profundo abismo, conforme a Bíblia. Então, é disso que trata essas duas cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, encorajando os irmãos da fé, encorajando eles na santidade cristã e vivendo também na fé verdadeira, combatendo a apostasia, combatendo a frieza espiritual. E isso é muito fundamental também para os dias de hoje, porque as pessoas estão esfriando na fé. As pessoas não creem mais na palavra, as pessoas já não têm o mesmo temor ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. As pessoas não têm mais aquela esperança de vida eterna, muito menos o temor do inferno. Vivem como se a vida fosse aqui e agora e que bastasse o que você vive hoje, e com isso as pessoas estão ficando jactanciosas, iracundas, violentas, desonrosas, desafeiçoadas. As pessoas estão ficando terríveis, né? A crueldade humana está aumentando e isso é profético, né? Que nos tempos do fim, por aumentar a maldade humana, o amor esfriaria em muitos corações. E nós estamos vivendo isso nos dias de hoje, né? A maldade humana está aumentando, a maldade humana está crescendo e o amor está esfriando. As pessoas matam por qualquer motivo, agridem por qualquer motivo, a violência está explícita, a sociedade já vê a violência como normal, a sociedade já vê o erro como normal, já não existe mais o temor ao pecado e com isso a sociedade vai de mal a pior e as pessoas esfriando na fé, morrendo na fé, não tendo mais aquele vigor na fé. É sobre isso que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, e a mesma dificuldade que ele viveu ali naquela época, logo uns 50 anos mais ou menos depois da ressurreição de Cristo, a mesma dificuldade da época é a que nós estamos enfrentando também nos dias de hoje. Mas assim como o apóstolo Paulo foi bem sucedido em suas missões, nós também podemos ser bem sucedidos nos dias de hoje, né? Nós não podemos só ficar analisando as profecias, analisando a palavra de Deus e dizendo ou falando, a situação está desse jeito, mas e o que nós vamos fazer? A carta aos Tessalonicenses é um chamado para a missão, é um chamado para o evangelismo, é um chamado para despertar o pecador para voltar para Deus, é um chamado para que pudesse se despertar da morte espiritual para a vida, né, para viver eternamente, né? E estamos vivendo uma época também de total inversão de valores. Os valores estão invertidos. Ao invés dos pais darem ordem aos filhos, são os filhos que estão dando ordem aos pais. Não existe amor no lar, não existe respeito no lar.
não existe obediência. E tudo isso é fruto de um momento terrível que nós estamos vivendo e é possível combater. Nós combatemos isso como? Com orações e com a palavra de Deus. Orações e com a palavra de Deus. Nós não podemos perder esses dois sentidos. A carta de Paulo aos Filipenses ocorreu durante os anos 51, 52, mais ou menos, que ele escreveu essa carta. E naquele tempo ele passara pela segunda viagem missionária e já preparava uma terceira viagem missionária. E com isso ele viveu ali muitas tribulações. Ele viveu muitas questões. A luta que ele passou para levar a palavra de Deus aos povos foi uma luta terrível, né, debaixo de muito sofrimento. Mas ele, em momento algum, ele se rendeu aos sofrimentos. Em momento algum, ele pensou em desistir. Em momento algum, ele esfriou em sua fé. Pelo contrário, ele foi perseverante, ele foi alegre e feliz naquilo que ele fazia, e mesmo diante de tribulações e perseguições, ele se alegrou no Senhor. Ele se alegrou no Senhor, porque ele sabia que aquele sofrimento dele valeria a pena para a libertação daquelas pessoas. Ele sabia que aquele sofrimento dele valeria a pena para poder despertar as pessoas para a salvação através de Jesus Cristo. Então, ele foi submisso à vontade de Deus, ele foi obediente à vontade de Deus. Ele fez exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele andava na direção de Deus, ele só dava um passo, ele só se direcionava se caso ele tivesse a confirmação de Deus. E mesmo com a confirmação de Deus, ele não esteve livre das tribulações, das perseguições, dos sofrimentos. Mas isso não foi barreira, não foi impedimento para que ele levasse a palavra da salvação para aqueles que precisavam, para aqueles que necessitavam. Muitos não sabem discernir, entender e obedecer ao mandato do Senhor. A negligência é um pecado terrível. O que é a negligência? É você ter condições de anunciar a palavra de Deus e não anuncia. É você ter conhecimento, é você ter disposição, é você ter saúde, é você ter força para fazer e não faz. O pecado da negligência é um pecado de consequências. Então, muitas pessoas hoje estão doentes, estão inválidas, estão padecendo muito porque deixaram de fazer a vontade de Deus. E quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, é automático. Passamos a fazer a vontade de Satanás. Então só existem duas vontades, a vontade de Deus e a vontade própria. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade própria está propensa aos desejos da carne e ao domínio de Satanás. Então não é uma boa vontade. O correto é viver conforme a vontade de Deus. Viver conforme o pensamento de Jesus, conforme o evangelho do Senhor. O cristão, ele precisa aprender a discernir, a obedecer, a entender a vontade de Deus para a vida dele. Então, se Deus te chama, se Deus quer te usar, se coloque à disposição. Você vai ter as suas recompensas nessa vida e também na vida eterna. A palavra de Deus diz que aquele que deixa casa, família, pai, mãe, marido, esposa, por causa de Jesus, por causa do Evangelho, recebe as recompensas ainda nessa vida. Ainda nessa vida. Então nada pode te impedir, nada pode te atrapalhar. Se um cônjuge não quer fazer, vai lá e faça. Se um parente não quer que você faça, faça a vontade de Deus.
Faça aquilo que Deus quer que você faça. Não seja negligente, porque a negligência ela é terrível, ela é destruidora. Ela é um ato covarde, né? A negligência é um ato covarde. A pessoa pode fazer, a pessoa sabe fazer, a pessoa tem condições de fazer e não faz. Então, é necessário que as pessoas se coloquem aí à disposição de Deus, à disposição do Senhor. Amém. A paz para o irmão Oswaldo Schaefer, lá em Humaitá, Amazonas, também para a irmã Aldenira, aqui em Porto Velho, para que possa, com essas palavras, fortalecer, enriquecer e crescer na graça e no conhecimento, né? Precisamos que cada um com a palavra de Deus, né, cada um com a força do Senhor, possa buscar graça e conhecimento através da palavra. O irmão Legio está dizendo aqui, deixa eu ver, por ser um servo de Deus, suponho que Paulo foi influenciado para sair da presença de Deus, como acontece nos dias de hoje. Sim, sim. Todos nós somos tentados a sair da presença de Deus. Os próprios sofrimentos que ele passou, as tribulações, é claro que em alguns momentos ele parava, pensava e dizia: será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena eu me dar dessa forma? Será que está valendo a pena eu me entregar dessa forma? Você pode ver, irmão Legius, que em algumas missões do apóstolo Paulo, a igreja que ele criou foi uma igreja pequena, uma igreja que reunia numa casa, que reunia às margens de um rio. Algumas vezes ao campo livre, algumas vezes na casa de alguém. Eram igrejas pequenas, porque nesses ambientes não dá para reunir muita gente, né? E talvez ele tenha parado, pensado e falado assim: será que valeu a pena? Ser perseguido, humilhado, apanhar em praça pública, correr risco de morrer, será que valeu a pena? Valeu. Valeu, talvez naquele tempo ele imaginava que o ápice do que ele estava fazendo era aquele pequeno grupo ali que se formava. Ele conseguiu abrir igrejas grandes, mas ele também, em alguns lugares, a igreja ficou pequena. Mas mesmo assim ele teve o mesmo cuidado, ele mandou cartas, ele queria saber como estava. Ele entrava em contato. Imagine se fosse como hoje, né, WhatsApp, internet. Naquele tempo ele tinha que escrever uma carta, esperar que alguém passasse, que não tinha nem correios, esperar que alguém passasse, estivesse indo para aquele lugar e levasse aquela carta. Chegando naquele lugar, a pessoa tinha que descobrir quem era aquela pessoa para poder entregar. Então era uma dificuldade enorme de comunicação, era tudo muito difícil, tudo muito devagar, tudo muito longe. E, claro, algumas vezes ele pensou: será que está valendo a pena? Tanto valeu para aquele grupo daquele tempo, quanto valeu até os dias de hoje. Porque as cartas que ele escreveu valem até os dias de hoje e valerão até o dia da volta de Jesus. Até o dia que Jesus voltar, essas cartas serão úteis para o cristianismo, serão úteis para a salvação das vidas. Portanto, todo trabalho na obra do Senhor não é vão. Todo trabalho na obra do Senhor tem fruto. Tem um fruto imediato e tem um fruto futuro. Então você nunca pode medir o que você está fazendo pelo resultado que está aos teus olhos. Porque às vezes você está ali fazendo um trabalho que aparentemente não está dando resultado, causa até frustração, às vezes até desânimo, mas o resultado virá com o tempo, talvez você nem conheça o fruto desse resultado. Talvez você nem viva para ver o resultado do que você iniciou, do que você fez. Portanto, tudo na obra de Deus tem o seu valor. Tudo na obra de Deus tem a sua importância. Tudo que você faz na obra do reino de Deus tem uma importância. Vamos lá, as duas cartas aos Tessalonicenses, a autoria, elas são atribuídas ao apóstolo Paulo, referente
ao resultado do que foi a sua segunda viagem missionária. O período em que foram escritas essas cartas, provavelmente entre os anos 51 e 52 da era cristã, já no início da era cristã, né? Depois de Cristo. E o propósito das cartas foram, primeiro, né, transmitir a certeza da volta de Jesus. Você pode ver isso também no capítulo 1, versículo 10, de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13, capítulo 4, dos versículos 13 a 18, e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Sempre assista a escola bíblica com um caderninho anotando os versículos, tá? E quando você for a um culto, se você também quiser levar um caderninho com a caneta para anotar os versículos que você escuta, faça isso também, que aí depois você vai ler, vai fortalecer, vai renovar, vai esclarecer ainda mais, é muito bom. Vamos lá, então, primeiro, o propósito da carta era transmitir a certeza da volta de Cristo, que Jesus vai voltar. Um outro propósito da carta aos Tessalonicenses foi relacionado à pessoa do crente. O cristão ele deve, diante da perseguição, confiar em Cristo, trabalhar sempre com as próprias mãos, tendo em vista o sustento pessoal e não depender dos outros. Deixa eu esclarecer isso aqui, né? O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que quem trabalha na obra do reino, quem é exclusivo, está ali dia após dia, noite após noite, é digno de receber a recompensa. Mas isso é o justo e o necessário para viver. A obra de Deus não é para tornar a pessoa rica, não é para deixar a pessoa milionária. Tanto é que Jesus, quando instruiu os seus discípulos, ele disse: não leve 2 túnicas, não leve 2 sandálias, não leve 2 moringas de água. Vá pela fé e Deus vai sustentar. Então, assim, quem vive fazendo a obra de Deus, não é para ficar rico, não é para ficar milionário com a obra de Deus. Isso aí é um espírito de ganância, isso aí é contrário aos princípios do Evangelho, né? E você vê aí muitos líderes que estão milionários, né? Milionários com as custas da obra de Deus, e não é esse o objetivo. A obra de Deus ela pode sim sustentar aquele que é exclusivo, aquele que está à disposição, mas dentro de um limite para o necessário para viver com segurança, né? O necessário para viver razoável. Não é para ficar milionário. Então ele deixa bem claro isso nos seus ensinos, e em alguns momentos ele trabalhou, ele fabricava tendas, ele era um fabricante de tendas para poder ter a sua própria renda, para não servir de peso para a igreja. Mas, claro que se a pessoa vive exclusiva, ele é merecedor de alguma recompensa, mas não para ficar milionário às custas do reino de Deus. Isso não. Isso é antibíblico até, né? Vamos lá. Então, as cartas aos Tessalonicenses instruem que diante da perseguição, o cristão deve confiar em Cristo, que ele deve trabalhar para ter o próprio sustento, para não servir de peso para a igreja, não dar ouvido aos ensinamentos estranhos, seja de quem for, principalmente sobre a vinda de Jesus, e isso é o que causa mais divisas entre os ensinamentos religiosos, né? As teologias. Então tem a teologia católica, a teologia calvinista, a teologia bíblica cristã, a teologia do advento, a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, enfim, são várias correntes teológicas.
E as principais divergências estão nas interpretações sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o tempo do grande repouso e grande descanso da vida cristã. Então, não se esqueça de uma coisa: a principal estratégia de Satanás sempre foi distorcer a palavra de Deus. A grande estratégia de Satanás sempre foi pegar a palavra de Deus e distorcer ela, ensinar errado. Fez isso com Adão, tentou fazer isso com o próprio Jesus e fez isso com todos os heróis da fé ao longo de toda a vida cristã. Então é necessário o quê? Que você confie no Senhor, que você espere no Senhor e viva nessa confiança do Senhor, não dando ouvidos a qualquer ensinamento. A teologia que nós seguimos é a teologia bíblica cristã, que é uma teologia que se baseia na interpretação completa da Bíblia, não em versículos isolados. Quando você pega versículos isolados, você acaba tendo interpretação filosófica e curta a respeito do fato e acaba criando a própria interpretação. Agora, quando se interpreta a Bíblia pelo todo, do que contém de Gênesis ao Apocalipse, você tem uma compreensão melhor de todas as doutrinas. Por isso nós seguimos a teologia bíblica cristã. E existem diversas outras, por isso que existem várias igrejas cristãs, tá? É uma pergunta recorrente, muitas vezes as pessoas falam: se é o mesmo Deus, se é o mesmo Jesus, por que tantas igrejas? É por causa da forma de entender, de interpretar a Bíblia. E aí, qual delas está certa? Todas se acham certas e todas têm princípios de verdade. Mas algumas, e quase todas, têm desvios de entendimentos que comprometem até a salvação. Tem desvios de entendimentos que comprometem o relacionamento com o Espírito Santo e com o Pai e com o Filho. Então esteja atento, né, com as distorções da palavra, porque as estratégias de Satanás sempre foram distorcer a palavra de Deus. Vamos lá. Sobre a segunda vinda de Cristo, o irmão Legilson pergunta: os judeus, Cristo já vem pela segunda vez e os judeus não acreditam nem que ele veio na primeira. Esse foi o motivo, inclusive, da perseguição a Jesus e da perseguição aos apóstolos e da perseguição até os dias de hoje. E hoje não só os judeus perseguem o cristianismo, mas todas as outras religiões perseguem os cristãos. O cristão é duramente atacado, ofendido, incompreendido, isolado. Não é fácil ser cristão, mas temos as recompensas ainda nessa vida. A Bíblia tem mais de 32.500 promessas para esses que seguem a Deus. É muita bênção. 32.500 promessas para aqueles que creem e confiam no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso. Portanto, vale a pena permanecer sim nessa fé. Por isso ela é muito atacada, por isso ela é muito perseguida. Nenhuma outra religião tem 32.500 promessas, não tem. Somente nós cristãos, autênticos, verdadeiros, que seguimos o Evangelho, temos acesso às 32.500 promessas. Portanto, estejam preparados para o dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento da igreja. É o dia que Cristo virá ao encontro da igreja. E conforme Paulo escreve aos Tessalonicenses, os mortos ressuscitarão primeiro com o corpo glorificado, não mais com corpo carnal, mas com corpo glorificado. Um corpo, uma carne diferente, uma consistência diferente. Quando Jesus ressuscitou, ele entrou e saiu na casa onde estavam os apóstolos sem abrir a porta. Então é um corpo diferente, um corpo quântico. Não é um corpo físico, material como esse nosso. Ele tem uma diferença.
Jesus entrou e saiu da casa sem abrir a porta, ou seja, passou por entre a porta. Também ele estava ali a caminho de Emaús e no mesmo instante já estava em Jerusalém, né? Uma velocidade instantânea. Então é um corpo diferente, não é um corpo como esse corpo nosso. Então nós teremos no dia do Senhor um corpo glorificado. Primeiro os mortos que ressuscitarão e logo na sequência os que estiverem vivos também serão glorificados. E subirão todos ao encontro do Senhor nos ares e seguirão para a nova Jerusalém que está em Apocalipse capítulo 21. O lugar que Cristo subiu para preparar para todo aquele que nele crê. Vamos lá, dando sequência aqui. A segunda parte da lição fala sobre as saudações e encorajamento aos crentes. O apóstolo Paulo ele foi humilde na carta. Ele era o líder. Ele era o chefe daquela missão. Mas ele, ao escrever a carta aos Filipenses, ele incluiu na carta Silvano e Timóteo. Ele cumprimentou, né? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, o Senhor Jesus. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Então ele não começa com o eu, ele começa a carta com o nós. E igreja é isso, igreja não é eu, igreja é nós. A paz do Senhor também para o irmão Mário, nosso cantor, também para a irmã Lenilce e família acompanhando aí. Que Deus abençoe cada um com a palavra de Deus. Vamos lá, então Paulo foi humilde, ele começa a carta não no eu, mas no nós, apresentando além dele Silvano e Timóteo, que acompanharam ele na segunda viagem missionária. E o cuidado de Paulo com os novos convertidos está explícito nas cartas aos Tessalonicenses. Ele fala das perseguições, mas ele fala também de muitas orações. Ele orou muito por aqueles que estavam debaixo da sua confiança espiritual. Ele orava, ele lembrava das pessoas. Tanto é que nas cartas, ao começar ali, ele fala que lembra, né, deles com alegria nas orações. E é assim um líder, né? Um líder, ele não se esquece dos seus. Você tem ali todo o nome das pessoas que ele ora, que ele clama, que ele intercede, que ele pede. Está ali sempre anotadinho para que não fique longe, para que não fique fora das orações, né? E Paulo, nas cartas, ele deixa bem claro isso. Os cristãos na Tessalônia, na cidade da Tessalônia, os tessalonicenses, eles eram perseguidos pelos judeus. E os judeus batiam pesado ali contra o cristianismo, né? A ponto de mandar prender, expulsar da cidade. Então era uma perseguição ferrenha contra os cristãos. E mesmo assim, Paulo ensina os tessalonicenses a permanecer na fé, serem perseverantes e viverem debaixo de orações, que são as orações que vão nos garantir a fé. Tá? Não pense você que você vai viver na fé sem orar, você vai virar um apóstata, você vai esfriar e vai distanciar. Ninguém suporta as tentações, as tribulações, a oposição ao cristianismo sem oração. A única forma de você se manter na fé é orando. Ore individualmente, ore sozinho, ore em casa com a sua família, crie esse hábito de orar com a sua família e ore também na igreja, se reúna. Em Atos dos Apóstolos fala que os primeiros cristãos ali em Jerusalém e ao redor de Jerusalém, eles se reuniam todos os dias para orar e para meditar na palavra. Eles oravam de casa em casa, eles oravam e pregavam de casa em casa, nas praças, nas ruas, nos becos, nas encruzilhadas, em todos os lugares eles pregavam e oravam.
nas beiras de rios, nos campos, nos desertos, mas todos os dias também eles se reuniam no templo, no lugar de oração, na casa de oração. Poderiam ter o dia que fosse. O dia poderia ser cansativo como fosse, exaustivo como fosse, cheio de tribulação, cheio de dificuldade. Mas quando dava a hora de reunir para orar e meditar na palavra, eles iam. E naquele tempo não era culto show não, tá? Hoje as pessoas vão para a igreja para assistir um show. Não é isso, a Bíblia não ensina isso. Eles iam para orar e meditar na palavra e ouvir os testemunhos. Essa é a base do culto cristão. Orar, meditar na palavra e ouvir os testemunhos. Por isso devemos dar oportunidades para os irmãos testemunharem, contarem as bênçãos, falarem, que é isso que é o culto cristão. Agora tem um culto moderno aí que é show, né? Luzes, fumaças, muito barulho, artes, coisas bonitas aos olhos. Bonitas aos olhos e saudáveis aos ouvidos. Porém, o espírito está seco, o espírito está morto, o espírito está frio. E isso não é cristianismo. O cristianismo é uma vivência de fé. É uma vivência prática, é vencendo as dificuldades na fé, na oração e na comunhão. Então o cristão ele tem que ter comunhão. O cristão ele não pode, hoje eu vou porque eu não tenho nada a fazer. Não, é ao contrário. Hoje eu tenho muito o que fazer, mas está na hora de reunir com os outros irmãos para orar, para meditar na palavra, para ouvir os testemunhos. Eu vou. Assim é um cristão verdadeiro. Assim é o cristão que agrada a Deus. Assim é o cristão que, aos olhos de Deus, está na lista de prioridades, né? Portanto, nós devemos ser fiéis e constantes ao Senhor. Vamos lá, né? Ainda sobre as saudações e encorajamentos aos crentes, o apóstolo Paulo, ele também fala a respeito das qualidades, né? Das qualidades das pessoas. Ele fala também das lutas, das pelejas que os cristãos enfrentariam na família, nos amigos, na vizinhança, entre os colegas de trabalho, entre os colegas de escola, principalmente os adolescentes e jovens, né? Os cristãos eles são muito atacados. Um cristão adulto, um cristão já numa fase adulta, ele não é muito provocado, ele não é muito insultado. Agora os adolescentes e os jovens, os coleguinhas deles provocam demais. O mundo seduz. Então nós temos que ter uma atenção muito grande para os adolescentes e para os jovens. Precisamos ter um cuidado especial com os adolescentes e com os jovens, para que eles não se percam, para que eles não sejam destruídos pela carne, pelo pecado e pelo mundo. O mundo oferece coisas maravilhosas aos olhos e aos ouvidos, mas porém mata espiritualmente. Bom, nas cartas aos Tessalonicenses, Paulo também lembra das qualidades dos cristãos, aqueles novos seguidores de Cristo através da pregação do Evangelho por Paulo, Silvano e Timóteo. E desde cedo, esses cristãos que foram convertidos durante a segunda viagem missionária de Paulo, eles viveram assim uma vida espiritual diferenciada. Vamos observar conforme 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 14 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 2 ao 4. Primeiro, eles tiveram uma fé fortalecida na tribulação. Quanto mais tribulação, mais fé. Quanto mais luta, mais fé.
Então o cristão ele não pode ser assim, vem tribulação, vem luta, ao invés dele se fortalecer, ele esfria. Ao invés dele orar mais, ele para de orar. Ao invés de ir mais congregar, ele para de congregar. Esse cristão está enfadado à derrota. Esse cristão está enfadado a morrer espiritualmente, a esfriar por completo. Portanto, nas tribulações, seja fortalecidos na fé. Paulo também instruiu os cristãos e elogiou a qualidade deles quando eles se tornaram exemplos para as igrejas. E ele fala sobre isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Paulo também elogiou os cristãos que viviam na prática do amor. O amor cristão, a caridade. O que é o amor cristão? É você se preocupar com o próximo. É você não se conformar com a vida que o teu semelhante está levando. É você não se conformar com a pessoa passando necessidade e você pode ajudar. A pessoa precisando de oração e você pode orar por ela. A pessoa precisando de palavra e você tem essa palavra guardada na sua mente e no seu coração e você não fala nada. Ao contrário, os cristãos da Tessalônica, os tessalonicenses, eles viviam a prática do amor, eles tinham interesse uns pelos outros. Eles tinham interesse em levar a palavra e levar o evangelho. E Paulo, nas cartas, ele elogia o comportamento dos tessalonicenses no amor. E também ele elogia que eles experimentaram com paciência a esperança em Jesus Cristo. Eles não perderam a esperança de que Jesus vai voltar. Eles não perderam a esperança de que as tribulações vão passar, as lutas vão passar, as dificuldades vão passar. Eles não esfriaram, eles não desanimaram, eles não se abateram. E eles eram unânimes em incentivar um ao outro. Não tinha aquele negócio de a pessoa está fria, a pessoa esfriou, não tem mais ânimo sequer para ir para a igreja. Ele fala, deixa para lá, já chamei, não quer ir, então deixa para lá. Não é assim, né? Tem que ser perseverante. A pessoa que apagou na fé, que esfriou na fé, ela não suportou a luta. Ela não tinha base para enfrentar as dificuldades. Ainda não tinha uma fé consolidada. Então é preciso arrastar. É preciso tomar pelas mãos, é preciso insistir. É claro que tem pessoas que vai se esconder de você, não quer mais ouvir, né? Não atende os seus telefonemas. Se você vai atrás, manda dizer que não está. Quando você encontra por acaso, fala que está tudo bem, está tudo perfeito, que está uma maravilha, mas na verdade não está. Então, assim, é claro que tem pessoas que vai te bloquear de uma forma que você não consegue nem ajudá-la, mas ajude em oração. Ajude orando por essa pessoa, para que ela se desperte, para que a fé volte, para que o coração dela se quebrante, para que a alma dela seja revigorada, para que possa então voltar aos princípios da fé. Então, se você ainda pode chamar, convidar, incentivar, arrastar, faça. Mas se chegou a um nível que não dá, pelo menos ore por essa pessoa, esperando que ela seja quebrantada para que possa novamente aceitar e ouvir. Dando sequência aqui às saudações e encorajamentos, Paulo fala também sobre a eleição que vem de Deus. Ele fala da predestinação para a salvação do ser humano e fala a respeito da doutrina, da predestinação e da eleição. São doutrinas que são contestadas por alguns estudiosos da palavra, mas elas estão na Bíblia. A predestinação e a eleição está na Bíblia, portanto, são doutrinas do cristianismo, sim. Não que os salvos sejam só os predestinados. Tem aqueles que foram os predestinados antes da fundação do mundo, mas com a morte de Jesus na cruz, todo aquele que crê será salvo. Por isso que houve, no início da igreja cristã, ali em Jerusalém,
houve um conflito de entendimento. Os apóstolos achavam que deveriam pregar somente para os judeus, que eram os predestinados, os eleitos. E foi preciso que Jesus levantasse Paulo para levar o evangelho para os não-judeus, para que eles entendessem que o evangelho é para todos. Então existe o grupo salvo pela predestinação, né, pela própria escolha de Deus, mas existe aqueles que vão tomar uma consciência de fé ao longo da vida, ouvindo a palavra. Por isso é necessário continuar pregando a palavra, continuar levando a palavra de Deus, né, para que possa seguir adiante firmados na fé. O irmão Legil está lembrando aí que hoje nós estamos vivendo um individualismo muito grande, né? As pessoas só querem saber de si, e no tempo que Paulo fez essas viagens missionárias, as pessoas eram mais solidárias, né? Elas ajudavam aos outros, sim. Tinha dificuldades, tinha perseguições, tinha tudo, mas as pessoas tinham uma preocupação com o próximo. Eles não queriam que as pessoas se perdessem, por isso eles eram ousados. Eram muito ousados no pregar, no orar, eram ousados. Hoje as pessoas estão mais ou menos assim, não, eu não vou pregar isso, senão vai magoar. Eu não vou pregar sobre isso, senão vai sair gente da igreja. Não, não é assim. Você tem que pregar a palavra, seja oportuno ou não. E a palavra de Deus, ela é como lâmina cortante. Toda lâmina que corta dói, mas ela tira os excessos. A lâmina vai cortando ali, vai tirando os excessos. E assim é a palavra de Deus. Ela é uma lâmina cortante, porém, todo corte dói, né? Então, assim, a pessoa tem que saber que a palavra de Deus, ela é uma regra para a nossa fé, é uma guia para a nossa fé. E nós precisamos seguir, mesmo que isso venha a doer de nós. É melhor doer agora do que doer na eternidade, né? Imagine no inferno, que é uma dor insuportável. Agora toda dor é suportável, né? Nessa vida toda dor é suportável. Agora no inferno, lá não tem analgésico, lá não tem uma injeçãozinha para passar a dor. Lá é uma dor constante, é o lugar de choro e ranger de dentes. Portanto, o crente não pode ser melindroso, né? Não pode ser melindroso. Ele tem que aceitar a palavra como ela é e consertar a sua vida. Paulo fala também sobre um evangelho de poder. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele lembra que o verdadeiro evangelho é o poder de Deus, é o poder de Jesus Cristo para pregar, para salvar, para curar e para libertar. Não existe evangelho sem poder. E existem muitos evangelhos aí, muitos evangelistas que pregam bonito, falam bonito, mas você não vê sinais. E a ordem de Jesus foi evangelho com poder, evangelho com sinais, para que as pessoas creiam que ele ressuscitou, para que creiam que ele está vivo, para que creiam também que Deus ama e tem misericórdia do pecador e quer salvar. Por isso o evangelho, ele tem que ser com palavras, mas ele tem que ser também com poder. Curas, milagres, sinais, maravilhas, tem que ter poder. E Paulo fala sobre isso na carta aos Tessalonicenses. Ele deixa claro que o evangelho dele não foi só de palavras. Não foi um evangelho só de pregações, mas de muita oração e oração com poder. E assim deve ser nos dias de hoje. No capítulo 1, versículo 5 de 1 Tessalonicenses, ele fala sobre esse modelo cristão de cristianismo, que é um evangelho de poder, um evangelho com palavra, mas também com poder. A oração tem que ter poder. Então, o cristão ele tem que buscar esse poder, esse revestimento de poder. Tanto que quando Jesus subiu aos céus, ele instruiu seus discípulos que ainda não fossem fazer missões, fazer a obra, sem antes ser revestidos de poder.
Por quê? Porque o evangelho não é só palavra. Não adianta sair falando bonito por aí. Vai ser bom para os ouvidos, mas não para a alma. Não vai mudar a vida dessa pessoa. Essa pessoa não vai ter transformação de vida. E o evangelho com poder, ele proporciona mudança de vida, porque ele vai expulsar os demônios. Ele vai repreender o mal. Ele vai libertar as pessoas. E as pessoas vão viver puramente para Deus, para o Senhor. Então, era um evangelho em poder e no espírito, né, com muita certeza do que estavam fazendo. O evangelho que Paulo e seus companheiros levaram a Tessalônica era um evangelho eficaz, né? É um evangelho que libertava as pessoas, que salvava as pessoas, que curava os enfermos, que libertava os endemoniados, que promovia grande poder. Esse era o evangelho de Jesus, o evangelho dos apóstolos e é o evangelho para os dias de hoje. Se não tem poder, o Espírito Santo não está se agradando. Às vezes é tudo muito bonito, tudo muito belo, poltronas almofadadas, carpetes no chão, luzes, fumaças, mas cadê o poder? Cadê os sinais? Cadê os milagres? Cadê as maravilhas? Cadê a presença do Espírito Santo agindo em nome de Jesus? Cadê a transformação de vida? Cadê a mudança de caráter? Cadê a transformação da personalidade? Se não tiver, não tem evangelho. O evangelho de Jesus é poder. É poder. Aleluia. Quarta parte da lição, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele destaca um elogio para a conversão genuína dos Tessalonicenses, uma conversão verdadeira. Eles viviam o que pregavam. Assim deve ser o líder, assim deve ser o cristão. O cristão tem que viver aquilo que ele prega. A carta a Tiago, Tiago capítulo 2, versículo 12, fala sobre isso. Fala sobre isso. De você não ser apenas um escutador da palavra, né? Tiago orienta sobre isso em sua carta, que não devemos ser apenas escutadores da palavra, mas devemos ser praticantes. Ou seja, colocar em prática aquilo que está na palavra. Colocar em prática aquilo que está no Evangelho. Hoje muitas pessoas se declaram evangélicas. Eu sou um evangélico. Mas quando você vai ver a vida da pessoa, não é evangélico. Não é. Eu sou um cristão. Quando você vai analisar a vida da pessoa, não é um cristão. A pessoa está totalmente fora. As práticas, a maldade, a ambição, o egoísmo, a cegueira, a falta de respeito e amor ao próximo, torcendo pelo mal, desejando mal aos outros. O evangelho é aquele que chega para a prostituta e fala que Jesus salva e quer salvá-la. O evangelho é aquele que chega para o ladrão e fala, Jesus salva e ele quer te salvar, ele quer mudar a sua vida. O evangelho é aquele com poder para chegar para o adúltero, para a adúltera e dizer, muda de vida e salva a sua família. O evangelho com poder é aquele que chega para o perturbado, para o aflito e diz, muda a sua vida. Aceite a Jesus e seja liberto, saia desse sofrimento. Saia desse sofrimento e venha para a graça, venha para a paz. Então vamos lá, sobre a conversão genuína dos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo e seus companheiros, eles destacaram a importância de viver aquilo que se prega. Eles viveram o que pregaram e serviram de exemplo para a igreja da Tessalônica. Eles foram referência para aquele povo. E na carta aos Tessalonicenses, eles elogiam o comportamento dos Tessalonicenses, que era um comportamento cristão.
Eles estavam vivendo e praticando aquilo que as Escrituras ensinavam. E isso era importante. Então, o cristão ele tem que ter testemunho de vida. O cristão ele não pode ser santo na igreja e ter um outro comportamento na família, um outro comportamento na rua, um outro comportamento em qualquer lugar. Ele tem que ser santo em todos os lugares. Ele tem que buscar ser exemplo em todo lugar. Ele tem que ser honesto em todo lugar. Ele tem que amar o próximo em todo lugar. Ele tem que respeitar o próximo em todo lugar. Ele tem que fazer com que as pessoas sejam acolhidas, sejam transformadas por completo. Paulo também destaca no capítulo 1, versículo 6 de 1 Tessalonicenses, que aqueles irmãos, eles receberam a palavra com muita alegria. E nós temos que receber a palavra também com alegria. Às vezes a palavra ela é cortante, né? Às vezes a palavra ela vem assim de uma forma que corta, mas você tem que receber. Se a palavra ela vem cortando para você, é porque você está precisando de mudança de vida. É porque você está precisando de uma transformação de vida. Paulo também fala sobre a fé exemplar dos Tessalonicenses. Em todos os lugares, eles estavam espalhando aquela fé com graça e com amor. Eles estavam disseminando aquela fé por todos os lugares. E fala também sobre a fé que espera a vinda de Jesus. No capítulo 1, versículo 10 de 1 Tessalonicenses, ele destaca isso, né? Que os cristãos estavam vivendo aquela ansiedade, vivendo aquela alegria de esperar pela vinda do Senhor. Não pode ser como alguns cristãos de hoje, né? Que até falam, Jesus vai voltar, mas falam sem alegria. Só falam, Jesus vai voltar. Não é assim. Você tem que ter alegria em saber que a volta de Jesus significa para você vida eterna, descanso eterno, repouso eterno, justiça eterna, fidelidade eterna, amor eterno. É isso que significa a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Portanto, devemos viver como os tessalonicenses no templo de Paulo, nos entregar por completo ao Evangelho, viver o Evangelho, praticar o Evangelho, anunciar o Evangelho, se interessar pelas pessoas, se interessar pelo sofrimento das pessoas e querer ajudar. Isso é Evangelho. Isso é ser cristão. É você ter um interesse não só na sua salvação, mas ter um interesse na salvação dos outros. Hoje tem cristãos aí que não estão preocupados nem com a própria salvação. Eles não têm a menor noção do que é ser cristão. Se dizem cristãos, se identificam como cristãos, mas não são cristãos. Não se enganem. Tem líderes que se dizem líderes, mas não são. Estão distorcendo a palavra. Estão, como Paulo orientou ali a Timóteo, né? Pregando o que os ouvidos querem ouvir. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é lâmina cortante. Ele tira os excessos. Ele prepara-nos para a salvação da alma. Isso é Evangelho. Amém? Que Deus possa te abençoar com essas palavras. Essa foi a primeira lição da série Vida Santa até a Volta de Cristo, com base em 1 Tessalonicenses e 2ª Carta aos Tessalonicenses. Já dê uma lida nessas duas cartas? Você consegue ler elas em meia hora, porque são 5 capítulos na primeira carta e 3 capítulos na segunda. Em meia hora você consegue ler as 2 cartas aos Tessalonicenses. Leia, porque ao longo das próximas lições nós continuaremos discorrendo sobre essas riquezas contidas nessas 2 cartas. As orientações do apóstolo Paulo nessas 2 cartas. De muita valia para a nossa vivência cristã. Amém? A paz para nossa irmã Luzia Santos, a irmã Legilson, a irmã Aldenira, a irmã Lenilce, o irmão Mário,
e há tantos outros aí acompanhando, né, ao vivo, ou os que estarão acompanhando pelas gravações. Todos que interagiram conosco, é, o nome fica anotado aqui para apresentarmos nas orações e clamando a Deus que possa essas palavras servir para você, né, enriquecer a sua vida, enriquecer a sua fé. Foi para isso que essas duas cartas foram escritas, para encorajar, animar, elogiar a fé dos Tessalonicenses, e é por isso que nós estamos também meditando nessas cartas. Amém? Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Queremos aqui, Senhor, agradecer por esse ensinamento da manhã. Que essas palavras sejam vivas e eficazes em nossas vidas para transformarmos conforme a Sua vontade. Dai-nos graça, poder e sabedoria, e o Teu nome há de ser louvado e glorificado. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bom, hoje, segundo domingo de maio, Dia das Mães, que as mamães sejam abençoadas, que as mamães possam ter um dia feliz, mas não só hoje, né? Mas que tenham dias felizes todos os dias. Que Deus seja louvado.